título do meu painel é aspectos controversos, né, aspectos polêmicos da estabilização da tutela antecipada. Na verdade, é um título mal escolhido, porque, na verdade, o que não é controverso em relação à estabilização da tutela antecipada, né? Como diz um grande amigo, um ex-aluno, hoje advogado em Blumenau, né, ele me contou que ele perdeu 3 amigos tentando explicar como é que funciona a estabilização da tutela antecipada. Né, porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma forma de ver esse instituto, né, cada um tem uma forma de compreender a função dele no novo Código de Processo Civil, e, no final das contas, começam a conversar 2 amigos, saem 2 inimigos. Né? Mas por quê? Porque, na verdade, apesar do esmero com o qual o novo Código de Processo Civil foi elaborado, e isso é visível na leitura dos artigos do Código, esse cuidado, esse esmero, né? O fato é que o procedimento da tutela antecipada antecedente, ele mais confunde, né, do que indica qual é o caminho a ser seguido, e o que mais me preocupa particularmente, quais são as consequências processuais das condutas dos participantes do processo. Né? O autor vai ficar em dúvida sobre qual a conduta que ele deve adotar, a partir do momento em que a tutela antecipada é deferida. Né? O réu vai poder adotar condutas que vão ser rigorosamente determinantes, né, para a estabilização ou não, né, dos efeitos da decisão antecipatória, e o próprio magistrado, né, que deferiu, ou que analisou, enfim, a tutela antecipada, ele vai ficar em dúvida em relação a quais são os próximos passos. Então, é um instituto interessante, porque todos estão em dúvida, só falta o escrivão ficar em dúvida sobre como que ele vai cumprir a ordem judicial, porque é o único que não vai ter dúvida. Né? E ainda assim, há margem para dúvida também para o chefe de cartório, né? Vamos colocar isso rapidamente. O meu painel, ele é voltado, né, para o cotidiano forense, ele é voltado para o dia a dia, né? Então, o meu objetivo aqui é fazer um paralelo, né, fazer uma breve exposição em relação a 4 aspectos destacados da estabilização da tutela antecipada. Né? Primeiro, se as partes têm algum benefício em utilizar esse procedimento, né? E eu desde já adianto que eu acredito que tenham, porque senão não haveria razão de incluí-lo no novo Código de Processo Civil. Qual o sentido da expressão respectivo recurso, no artigo 304, né? Se é possível a estabilização parcial da tutela antecipada, e, muito rapidamente, um paralelo entre os 3 graus, vamos dizer assim, da estabilização, né? A estabilização, a preclusão e a coisa julgada. Que figura é essa, né, que surge no ordenamento jurídico? Na verdade, ela não surge, ela é uma adaptação de institutos antiquíssimos, né, do direito processual, que remontam ao direito romano, que remontam ao direito do medievo, né, ao direito processual. Então, não são propriamente novidade, né? A tutela provisória, no novo Código de Processo Civil, ela segue uma tendência que se observa há muito tempo, desde a obra de um autor italiano, ele, na verdade, não desde a obra dele, né? Mas ele é que apontou essa tendência, que é Andrea Protopisani. Né? Andrea Protopisani fala em tutelas jurisdicionais diferenciadas. Por que diferenciadas? Porque elas representam uma tentativa de moldar o bom e velho procedimento comum, né, o bom e velho, e bota velho nisso, né, procedimento ordinário, remonta ao ordo iudiciorum privatorum romano, às situações de direito substancial que absolutamente possuem particularidades, né, que absolutamente não permitem que elas se amoldem com perfeição a esse procedimento comum. O professor Ovídio Batista da Silva, o grande professor Ovídio Batista da Silva, mencionado pela professora Priscila, ele dizia que o procedimento ordinário, né, seria o atual procedimento comum, ele equivale a um grande caldeirão, né, um grande tacho, onde são lançadas todas as situações de direito material que vão receber rigorosamente o mesmo tratamento. Eu vejo o procedimento comum como uma tentativa de você, né, ajustar uma roupa que é feita para uma pessoa, né, de 160 quilos, uma pessoa hipotética, né, de 160 quilos, a uma pessoa que tem um peso de um ser humano normal, né, de 70, 80 quilos. Então, fatalmente, não vai ficar bem. Né? E é isso que o procedimento ordinário muitas vezes faz com o direito substancial que é veiculado no processo.
né? Existem muitas situações que, se você seguir o rito, né, se você seguir a cartilha do procedimento comum, fase postulatória, saneamento, instrução e julgamento, você vai acabar sacrificando aquela situação de direito substancial. Então, é por isso que o professor Andrea Proto Pisani coloca, né, a necessidade de você criar tutelas jurisdicionais diferenciadas que permitam a prestação da tutela jurisdicional, né, que permitam a efetivação do direito seguindo, evidentemente, o modelo constitucional de processo que o novo Código de Processo Civil adotou de uma maneira tão evidente, né? Então, esse é o ponto de vista. Bem rapidamente, o professor André Proto Pisani coloca: o que é tutela jurisdicional diferenciada? Tutelas sumárias, né, cautelar antecipada, inibitória antecipada, né, uma série de situações que quebram, né, o princípio da nulla execution sine titulo. Aliás, se me permitem um parênteses, onde foi parar a liminar da ação inibitória? Né? O novo Código de Processo Civil ele não repete o falecido parágrafo 3º do artigo 461. Né? Uma leitura bem apressada e equivocada levaria à conclusão de que a ação para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer carece de liminar. Né? Já teve quem dissesse isso por conta da supressão desse parágrafo 3º, o que é um entendimento, com todo respeito, absurdo. Né? Uma ação inibitória, uma ação preventiva sem liminar, né, é uma situação que foge do bom senso, né? Eu brinco com os meus alunos, é como um buffet de casamento sem estrogonofe, quer dizer, é uma coisa que não tem sentido. Né? Uma das razões pelas quais você vai no casamento é para comer estrogonofe, você chega lá, não tem. Né? Então, é evidente que você tem que combinar, e aqui eu já estou dando a minha opinião, né? Você tem que combinar o artigo 497 da tutela inibitória com o 300, isso é óbvio, limando a expressão perigo de dano. Porque o novo Código de Processo Civil não pode pretender acabar aí com 20 anos, na Itália, mais de 60 anos, né, 66 anos de discussão sobre a tutela inibitória. Né? Então, essa é uma observação fundamental. Primeiro, tutela sumária. Segundo, né, procedimentos especiais que recebem nomes, inclusive, do direito material. Né? Consignação em pagamento, reintegração de posse, né, uso capião. Permitam-me um novo parênteses. Quando o novo CPC foi publicado, não, mentira, quando ele entrou em vigor, porque até ele entrar em vigor ninguém leu, né? Essa é a... Né? Vamos ser sinceros. Quando ele entrou em vigor, um grande amigo me telefonou desesperado: Leonardo, onde é que está a uso capião? A única coisa que ele faz na vida dele é uso capião. Ele faz duas coisas: ele procura ementa de jurisprudência, né, e faz uso capião. Ele me ligou chorando, né? Uma leitura apressada do código poderia levar a essa conclusão, que é uso capião, né, não existe mais enquanto procedimento especial, coisa, né, que é uma conclusão rigorosamente absurda. Né? E num terceiro momento, que não é do professor Andrea Proto Pisani, é do professor Dierli Nunes, né, de Minas Gerais, é possível ver nas cláusulas gerais de negociação processual, né, o artigo 190 e o artigo 191 do calendário processual, também formas de você ter acesso à tutela jurisdicional diferenciada. Né? Já há quem diga, o professor Leonardo Carneiro Cunha disse isso, no primeiro momento eu não concordei, né, mas é preciso meditar sobre isso, já há quem diga que os artigos 190 e 191, eles decretam, né, a morte do interesse na doutrina sobre o direito processual civil. É claro, é evidente que é um exagero, mas ele quer, com esse exagero, destacar esse aspecto. Né? Porque é óbvio, se as partes podem ajustar num contrato ou ao longo do processo atos processuais, né, e aí a doutrina começa a divergir agora sobre o que pode ser ajustado, quais são os limites desse poder, né, negocial, para preencher as cláusulas gerais processuais, que é o grande problema, né, para identificar os conceitos jurídicos indeterminados. Então, se nós podemos negociar isso tudo, qual é a importância de se estudar a doutrina? É claro que é uma provocação, porque a doutrina vai continuar tendo a importância de, né, auxiliar nos caminhos que levam à interpretação dessas cláusulas, né, gerais e também nas cláusulas decorrentes da tipificação. Então, onde é que entra a estabilização da tutela antecipada nesse quadro? Entram nas tutelas sumárias. Né, entram na tutela sumária.
como diz a doutrina, a estabilização da tutela antecipada, a tutela antecipada antecedente, que é o único procedimento que comporta a estabilização pela leitura literal do Código, é um exemplo de tutela jurisdicional diferenciada. É aquilo que a doutrina chama de técnica de monitorização secundum eventum defensionis no novo Código de Processo Civil. Por que isso, né? Primeiro, por que técnica de monitorização? Se nós pararmos para analisar o procedimento da tutela antecipada antecedente e da ação monitória, eles guardam muitas similaridades. O professor Eduardo Talamini, ele aponta há muitos anos essa tendência de monitorização. O juiz, no procedimento especial da ação monitória, adota o mesmo procedimento que o juiz na tutela antecipada antecedente. Ele vai verificar se estão presentes a plausibilidade e o perigo de dano ou o receio de ineficácia, e, se for o caso, deferir aquele provimento antecipatório, da mesma forma que o juiz defere a expedição do mandado monitório. Então, há muito de similar nesses procedimentos. E a estabilização da tutela antecipada, ela entra nessa técnica. Por que secundum eventum defensionis? Porque o que vai pautar a estabilização ou não, apesar de muitos que discordam do que eu vou dizer agora, o que vai determinar a estabilização ou não é a conduta do réu. O artigo 304 é muito claro nesse sentido. O réu omitindo-se, o réu aceitando aquela ordem judicial, aquele comando judicial, não se insurgindo contra aquela decisão, os efeitos da decisão, vão se estabilizar. O autor deve adotar o procedimento, evidentemente, requerendo a estabilização, e o réu, com uma conduta sua, com uma abstenção sua, leva à estabilização. Então, esse é um ponto, esse é um aspecto fundamental. Por quê? Nós podemos nos perguntar, nós devemos nos perguntar, para compreendê-lo adequadamente, por que a tutela antecipada foi autonomizada no novo CPC? Por que se importou um procedimento muito semelhante, e aí é um perigo, um perigo de ordem epistemológica muito grande, por que ela foi autonomizada da mesma forma que a tutela cautelar sempre foi? Há muitas décadas, os advogados podem se valer da tutela, podiam se valer da ação cautelar preparatória. Não existe mais entre aspas, uma ação cautelar, o novo CPC manteve a tutela cautelar requerida em caráter antecedente e trouxe esse procedimento também, de forma muito assemelhada à tutela antecipada. A questão fundamental é, por quê? Qual a razão de ser? O cotidiano forense, e quem já entrou, ou quem já foi a um balcão de cartório civil na sua vida sabe que o cotidiano forense é muito rico em exemplos de situações nas quais tudo que o autor quer é a tutela antecipada. Tudo que ele pretende é a liminar. Ele pede uma liminar, ele pede uma ordem para o plano de saúde fornecer um determinado tratamento. Ele pede uma ordem para que a universidade matricule um aluno, exemplo não é meu, um aluno que ainda não concluiu o ensino médio, pede uma ordem para que ele seja matriculado. A universidade está louca para matricular aquele aluno, ela não matricula porque o MEC não deixa. Então, muitas vezes até eles instruem o aluno, olha, procure um advogado, às vezes vem até com cartão, procure um advogado, ele vai saber o que fazer, porque eu estou louco para ter uma ordem para cumprir. Então, são situações, e várias outras situações, nas quais tudo que se pretende, a tutela jurisdicional se esgota com aquela liminar. Meus amigos, depois da liminar, o processo fica vagando pelos cartórios judiciais como um fantasma procurando descanso. E o descanso vai vir com um juiz que pegue a decisão, copia, cola, chama de sentença e bota o PRI. E acabou. Porque ele vai dizer o quê? O réu já cumpriu. O réu já está satisfeito. O autor está mais satisfeito do que o réu. Então, todos estão satisfeitos. Só falta o juiz ficar satisfeito com o processamento. Ele vai, às vezes, para não dar muito na cara, ele muda ali uma palavrinha ou outra, mas na essência a decisão é a mesma. Publique-se, registre-se, intime-se. E como disse um grande juiz substituto há muito tempo, numa ação demolitória, publique-se, registre-se, intime-se, demula-se.
Tá? Porque a ideia fundamental aqui é obter, é usufruir daquela tutela jurisdicional que você já obteve pela liminar. Então, aí se faz um questionamento de ordem racional. O que justifica a existência daquele processo ainda? Né? O nosso amor ao procedimento ordinário? Né? O nosso apego quase fetichista, né? aos princípios constitucionais, que eu não estou dizendo que não são importantes, evidentemente que são. A sacralização do procedimento. É muito interessante, o operador do direito, especialmente do processo, ele tem uma relação com o procedimento e com a forma, que é uma relação que beira ao fetiche. O processualista é aquele que come o pão do sanduíche e deixa o recheio na mesa, uma determinada forma, né, de ver o processo. O certo é comer o sanduíche inteiro. Então, é nesse nicho, para essa situação, para esses casos, que a tutela antecipada foi autonomizada. Meus caríssimos, se você é advogado, pretender, além da liminar, outros pedidos, né, se você pretender acumular ações, como pretende o professor Araquém de Assis, não se valha da tutela antecipada antecedente. Siga a boa e velha tutela antecipada incidental, que é aquela que sempre existiu e como sempre foi feita até hoje. Eu faço essa advertência fundamental por quê? Porque eu tenho visto, no cotidiano forense, a tutela antecipada antecedente ser muito mal utilizada. Mas muito mal utilizada. Então, o advogado, claro, quer usar o procedimento novo. Foi lá, leu na internet, foi lá, leu no Twitter, 20 caracteres, tutela antecipada antecedente, gostou do nome, fez uma petição, pimba. Só que ele não avisa, entre aspas, com todo respeito, ele não comunica ao juiz que ele pretende outras providências que não a tutela antecipada, que não apenas a tutela antecipada. E, na verdade, o que ele deveria ter feito é a tutela antecipada incidental, da forma como sempre foi feito. Eu repito, isso é muito importante, porque senão você acaba desnaturando o Instituto, e você acaba apenas transferindo a apreciação da antecipação de tutela para um momento diferente da petição inicial, o que não vale a pena. Eu vi um aditamento inicial esses dias, como pretende o artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1º, um aditamento em que o advogado diz assim, vem reiterar os termos da inicial, ponto. Por que o advogado do autor fez isso? Para o processo não ser extinto, porque o CPC manda extinguir se não houver o aditamento. E fez muito bem, porque ele deveria, Só que eu penso que ele deveria ter usado o procedimento da tutela antecipada incidental. E porque, repito, eu posso estar enganado, mas eu penso que esse é o objetivo desse instituto. Inspirado no Código de Processo Civil italiano, inspirado no Provision de Référé francês. A professora Priscila mencionou pesquisa empírica. Em direito, cada vez mais se mostra fundamental esse tipo de pesquisa. Pesquisas no processo civil francês mostram que após a adoção da Référé, que é um procedimento de estabilização no qual o nosso foi se inspirar, ele é utilizado em mais de 90% dos casos. Então, o advogado francês pretende apenas a liminar, se vale desse procedimento, o réu cumpre, fica o autor feliz, o réu feliz, o escrivão feliz, o juiz feliz, todos felizes, acabou-se o processo. Então, mas eu tenho que atentar também para o seguinte fato, a tutela antecipada antecedente é a nossa jabuticaba. Ela se inspira no CPC italiano, ela se inspira no CPC francês, mas ela tem características que fazem dela única. É como a nossa tomada de 3 pinos. O novo souvenir da Vila Olímpica. Ouvi na CBN vindo para cá pela manhã. Adaptador e tomada. Chegou a comissão australiana, já não tem mais nem coragem de se manifestar. Mandado pular no canguru, eles têm medo de qual é o próximo pulo que vão mandar dar. Mas a comissão norte-americana chegou com aquela tomadinha clássica, aquela... chegou, olhou para o 3 pinos, what's this? What's this? Chamaram alguém para entender inglês? O que é isso? Não, mas tomada. E é claro que não entra. Então, quem vende adaptador na Vila Olímpica está faturando horrores. A nossa tutela antecipada antecedente é só nossa, porque ela tem uma característica, e aqui eu já quero começar abordando um aspecto,
né, ela já tem um aspecto que me propus, ela tem uma característica que é, né, só dela, que é a sua estabilização, né, e o fato de que ela não pode mais ser modificada passados 2 anos. E aí o artigo 304 vem dizer, não faz coisa julgada, mas os 2 anos é os 2 anos da ação rescisória. Né? Olha, não faz coisa julgada, mas só pode ser, né, alterada ou modificada ou anulada por meio de uma ação, que também usa uma técnica processual, ao meu ver, interessantíssima, que é a inversão do ônus de demandar. Né? Se o réu não interpõe agravo na literal análise do artigo 304, ele vai ter o ônus de demandar o autor numa outra demanda. Né? Ao passo que no Código de Processo Civil italiano, por exemplo, não há essa fixação de 2 anos, vai depender da prescrição do direito material, vai depender da prescrição da pretensão de direito material. Lá não tem isso de 2 anos. Tá? Ou seja, enquanto a pretensão de direito material não estiver prescrita, as partes podem pedir, né, a modificação daquela decisão. Certo? Então, por isso é que eu digo, é um instituto, né? É um instituto que absolutamente é só nosso. Né? Vejo pessoas me marcando em fotos no Facebook, a câmera do celular me deixa gordo. Espero que os ângulos sejam bons. Tá? Então, a ideia fundamental é muito boa. Né? A ideia fundamental é colocar, né, é dar uma opção, a esses procedimentos nos quais o autor se satisfaz, integralmente satisfaz a sua pretensão integralmente com a decisão antecipatória. Tá? Fora desses casos, repito, continue usando a boa e velha tutela antecipada incidental, que aí ninguém tem dúvida. Que aí absolutamente ninguém tem dúvida. O primeiro ponto que eu quero destacar, há algum benefício para o réu? Eu dei um curso na OAB de Blumenau sobre o novo Código de Processo Civil. Vejam, na OAB, né? 300 advogados no auditório, e eu coloquei aquilo que a doutrina, aquilo que a Escola Nacional de Formação de Magistrados, né? Aquilo que até uma leitura, né, do novo Código de Processo Civil literal permite concluir, que é o fato de que, se o réu aceitar a estabilização da decisão antecipatória, há que se aplicar o famigerado artigo 701 da ação monitória. O que diz? Por isso é que é um procedimento de monitorização. Há um microsistema de monitorização no novo CPC, que é formado pela ação monitória e pelos artigos 303 e 304. O réu aceitando a estabilização, o réu não se opondo, o réu não se insurgindo, o réu cumprindo a ordem judicial, diz o artigo 701, ele não pagará despesas processuais e pagará menos honorários, pagará 5% de honorários, se eu não me engano, da leitura desse dispositivo. Claro, eu falei isso na OAB, só faltou eu tomar sapatada. Mas, na verdade, a ideia fundamental é você colocar da seguinte maneira: se você não compreender dessa forma, o que é plenamente legítimo, existe doutrina de muita qualidade que diz que essa aplicação do 701 não deve ocorrer, mas se você não entender dessa forma, eu pergunto, qual é a vantagem para o réu de não agravar? Qual é a vantagem para o réu de não recorrer? Vamos voltar ao procedimento ordinário? Então, penso que se não for colocado dessa forma, e aí vem uma crítica à redação do dispositivo, isso poderia ter sido expresso. Não precisava nem colocar um parágrafo específico, colocaria uma vírgula, sendo que se o réu... Pronto, acabaria com qualquer dúvida, mas esse é um aspecto muito importante. A questão do recurso cabível, o artigo 304 exige, que o réu interponha recurso de agravo de instrumento, 304, parágrafo 1º, somado, 304 caput, somado com o artigo 1015, inciso 1º. Ele exige interposição para evitar a estabilização. E há relevante parcela na doutrina que defende essa interpretação literal. O grande professor Cássio Scarpinella Bueno é um. Mas outra parte da doutrina, que eu entendo que, pelo menos nesse aspecto, tratou melhor do tema, entende que qualquer manifestação do réu, insurgindo-se contra a decisão judicial, teria o condão de impedir a estabilização. Uma mera petição, uma impugnação, evidentemente o agravo, a contestação apresentada antes do tempo, porque, de acordo com o 303, o prazo para contestar começaria da audiência, e aí nós vemos como os prazos desses artigos vão se encavalando. Os prazos desses artigos são terríveis, porque o autor vai ter 15 dias para ditar a petição. O réu vai poder contestar depois da audiência. Então, o autor vai aditar sem saber se o réu agravou ou não.
E aí fica aquela, tá, estabilizou, não estabilizou. Por isso, quando nós pensamos sobre cláusulas gerais processuais, ou as cláusulas, ou os artigos que são compostos com base na tipificação, nós temos aqui um exemplo de artigo que tipifica o procedimento e ajuda pouco. Se você pegar uma folha de papel e fazer uma linha do tempo da estabilização da tutela antecipada, os prazos não fecham. Não fecham. Como diz o professor Daniel Amorim, esses prazos se encavalam. O autor fica sem saber como proceder. O próprio juiz fica sem saber o que fazer. Tá, o réu não agravou, o autor não aditou, o que eu faço? Não tem como você aplicar os dois artigos ao mesmo tempo. Algumas situações são absolutas. Você não pode dizer que a pessoa está ligeiramente grávida, por exemplo. Está grávida ou não está? Então, essa é uma situação que realmente acaba causando mais dúvida do que soluções. Mas há uma parcela relevante na doutrina que entende a expressão recurso em sentido amplo, ou seja, qualquer forma de insurgência. Por que eu concordo com essa forma de ver? Se o réu se insurgir, sem ser por agravo, e o juiz extinguir o processo, estabilizando a decisão antecipatória, há uma chance muito grande de que o réu se valha da prerrogativa que o CPC lhe permite, que é entrar com uma ação contra o autor no prazo de 2 anos. Aí o tiro sai pela culatra. O que era para resolver uma liminar com um procedimento apenas, você multiplica os procedimentos. E qualquer que seja a escola de processo que você se filie, qualquer que seja a visão do processo, como um mecanismo garantidor de direitos fundamentais, o processo como um instrumento de efetivação da jurisdição, escola do Rio Grande do Sul, escola de São Paulo, eu duvido que alguma escola concorde que duplicar os procedimentos é um efeito interessante, porque não pode ser um efeito interessante. A própria tutela antecipada surgiu com um dos objetivos de acabar com a necessidade de você propor uma cautelar e uma ação de procedimento comum tendo o mesmo objetivo. Então, na minha forma de ver, a coisa se resolve dessa maneira. Por fim, a estabilização, ela ocupa o meio termo entre a preclusão mínima e a coisa julgada. É um instituto, a estabilização em si, é um instituto no procedimento comum relativamente novo, é um instituto que vai demandar a devida atenção. Por exemplo, vamos imaginar que passados 2 anos... A pretensão ainda não está prescrita, mas passados 2 anos, uma das partes resolve discutir aquela decisão antecipatória. O juiz não poderá usar a coisa julgada como fundamento para extinguir o processo por expressa disposição legal. Ele não pode. Os parágrafos 5º e 6º do 304 não permitem. Então, o que o juiz vai fazer? Professor Dierle Nunes, professor Érico Andrade, todos de Minas Gerais, eles defendem que o juiz vai ter que arranjar um outro fundamento, vai ter que construir um outro fundamento para justificar a extinção. Não poderá se valer da coisa julgada. Então, é um instituto que demanda estudo, e aí que entra a importância da doutrina, aí que entra a importância dos congressos, aí que entra a importância das palestras, dos painéis, da graduação, enfim, de todo aquele que se dedica a estudar o processo civil. Finalmente, grande professor, José Carlos Barbosa Moreira, talvez um dos maiores processualistas que o Brasil conhece, ele tem uma expressão que resume muito bem o meu medo em relação à estabilização da tutela antecipada, que é o complexo de Curupira. Eu pergunto aos meus alunos, complexo de Curupira, eles perguntam, sim, aquele que pula no pé só? Não, esse é o Saci. O Curupira é aquela figura mitológica que tem os pés voltados para trás. Por que isso? Ele chama de interpretação retrospectiva. O que é isso? É você tratar um instituto novo da mesma forma que você sempre usou o instituto antigo. A ação monitória, quando ela entrou no CPC em 96, se eu não estou enganado, 95, 96, só se admitia ação monitória para cheque prescrito. Olha o complexo de Curupira aí. Então, qual é o problema? O problema é você pensar na tutela antecipada antecedente com o mesmo feijão com arroz que você usava a tutela antecipada incidental. A tutela antecipada antecedente, ela tem um objetivo, que é nobre, ela tem uma função, que na minha opinião é uma função muito específica, mas eu não posso pensá-la da mesma forma que eu pensei a tutela antecipada até agora. Eu preciso estudar sobre ela,
né, e eu preciso meditar sobre sobre a forma pela qual ela vai atuar e se desenvolver no processo civil brasileiro. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por me ouvir.